Meus amigos, aqui eu falo Matheus Tiburcio, do canal Siquetum. Bem, vou ser bem sincero, isso é um obituário difícil de fazer, porque todo mundo gosta do Silvio Santos, inclusive eu, quase todo mundo gosta dele, na verdade, né? Tem uns 5% que, não sei se são 5, se é 1%, é uma quantidade irrisória, as pessoas que não gostam dele, de jeito nenhum. E ele é alguém difícil de entender, de você entender. Silvio Santos é alguém que todo mundo conhecia, mas que ninguém conhecia bem, mesmo os apresentadores que trabalhavam com ele, as pessoas mais próximas ali, todos sempre diziam algo como se o Silvio Santos tivesse um ar de mistério. Ninguém sabe quais eram os interesses do Silvio Santos, quais eram os objetivos do Silvio Santos, entendeu? A homenagem que eu vou propor aqui a vocês. Vamos tentar entender o Silvio Santos. E essa é a maior homenagem que você pode prestar a uma pessoa depois da oração. Vamos tentar entender o papel do Silvio Santos. Certo? O papel dele nessa terra. Em primeiro lugar, é preciso que se diga uma coisa. Silvio Santos foi alguém que ascendeu durante a ditadura militar. Mas junto com Roberto Carlos, de que eu não gosto do Roberto Carlos, eu não gosto de Roberto Carlos. Mas junto com Roberto Carlos, Silvio Santos tem a honra de ter sido uma das duas pessoas que no Brasil nunca ninguém conseguiu cancelar. Já tentaram cancelar o Silvio Santos, problematizar o Silvio Santos, denegrir a imagem do Silvio Santos, até por coisas em que o Silvio Santos estava errado. De fato. Até por coisas em que o Silvio Santos estava errado. Por exemplo, o plano de saúde dele, que foi um episódio particularmente trágico, certo? Isso é o que precisa ser dito. Também, são algumas coisas sensacionalistas que ele colocou na programação, mas as tentativas foram totalmente sem êxito. E o Silvio Santos persistiu incólume na sua reputação até o fim da vida. Todo mundo gostava do Silvio Santos. Quase todo mundo. Não conseguiram cancelar o Silvio Santos. Isso é uma vitória. Uma vitória não para ele, mas para todos nós. Para todos nós que ainda queremos um Brasil mais livre. Certo? Um Brasil livre. Houve uma pessoa que esse pessoal não conseguiu destruir. Por isso aí, Silvio Santos merece o nosso respeito. Esse é o primeiro ponto que temos que dizer aqui. Silvio Santos merece o nosso respeito em primeiro lugar porque é alguém que tentaram destruir sem êxito. É alguém que resistiu às tentativas de muita gente mal intencionada de destruí-lo. Conseguiu vencer péssimas pessoas, certo? Merece o nosso respeito por isso. Silvio Santos tinha um carisma extraordinário. Na TVS, que depois virou SBT, havia uma escassez de anunciantes naquele momento. Ele criou seus próprios produtos e disso veio o Grupo Silvio Santos. E sempre criou novos produtos, mesmo com o fracasso de muitos. Por exemplo, quando o Banco Pan-Americano caiu, ele lançou a Jequiti na mesma época. Inclusive, o Banco Pan-Americano caiu em respingo
da falência do Banco Santos, que foi um episódio meio mal explicado na história do Brasil. Inclusive, eu recebi o contato do Edemar Cid Ferreira para fazer um Tiburcio-cast com ele aqui pouco antes dele morrer. Pouco antes dele morrer. Ele foi injustiçado, o Edemar. Isso é inegável. Isso é inegável. Fizeram uma sacanagem com ele. Aquilo ali foi sacanagem, o que fizeram com o Edemar. O Banco Santos tinha solvência. Tinha solvência. Mas o Silvio Santos tinha um carisma tão grande que ele conseguiu escapar até dos efeitos da falência do Pan-Americano. O carisma dele era tão grande, o carisma, a voz, certo? As emoções que ele transmitia, que isso chegou a atrapalhá-lo muitas vezes. As mulheres do Brasil amavam tanto o Silvio Santos que ele não teve coragem de assumir publicamente a sua primeira esposa até pouco antes da sua morte. Só foi revelada ao mundo a existência da primeira esposa do Silvio Santos pouco antes da morte dela. Silvio Santos, nessa época, inclusive, ficou visivelmente abatido. Isso se vê nas fotos, nas gravações, inclusive nas declarações que ele deu. Foi um dos momentos da vida dele em que ele ficou muito abatido. O outro foi a sua candidatura à presidência da República, que foi frustrada por causa do que houve com o plano de saúde dele. Uma pessoa morreu por um problema na cobertura. Existem conversas interceptadas, gravadas, do Silvio Santos chorando muito, né? Dizendo o que foi que eu fiz, o que não é possível, conversas assim dele muito alterado. Esse episódio. Mas ele permaneceu sendo alguém muito querido. É preciso que se diga que Silvio Santos conquistou o dinheiro e o amor de todo mundo, né? Mas que ainda assim a sua vida teve várias tragédias. Vários momentos difíceis. O falecimento da sua esposa, da sua primeira esposa, né? O sequestro, aquele sequestro no início dos anos 2000, feito por aquele Fernando Dutra Pinto, ainda hoje me lembro o nome dele, salvo engano, né? Teve muitos problemas de saúde. O Covid-19, em especial, enfraqueceu muito o SBT, porque ele teve que ser retirado. O Silvio Santos teve que sair do programa Silvio Santos por causa do isolamento social. E ele ficou assim, nos últimos anos, um tanto apagado. Não era muito clara a situação do Silvio Santos, mas enquanto ele pôde ter algum poder de ação e de aparição pública, era sempre aquela figura extremamente radiante e extremamente efusiva que mostrava às pessoas uma coisa que o Brasil perdeu: as boas emoções. E em grande parte o trabalho do Silvio Santos era um trabalho de expansão das boas emoções. Seguinte, o Silvio Santos ele foi notavelmente, na verdade, o SBT foi o último canal brasileiro a continuar
Dos canais comerciais grandes. Cultura, Futura, etc. ainda tem. Mas dos canais grandes, e alguns canais locais ainda tem também. Mas foi o último canal grande que continuou a exibir desenhos animados. Por quê? Porque o Silvio Santos dizia o seguinte: veja, isso aí é a minha obrigação para com as crianças, mesmo que o desenho animado tenha se tornado algo impraticável financeiramente. Porque o que é que houve? Existe uma instituição, uma ONG, chamada Instituto Alana, que é chefiada pela Neca Setuba, o herdeiro do Banco Itaú. Essa ONG fez uma campanha contra a publicidade infantil. Essa campanha teve pouquíssima aceitação popular, teve pouquíssima difusão popular. Mas em pouquíssimo tempo eles conseguiram passar leis contra a publicidade infantil que tornaram os desenhos animados na televisão aberta inviável comercialmente. Eu confesso que acho esse caso particularmente sinistro. Porque, vejam, não conseguiram tornar isso um objeto de discussão pública. Ouvi falar de duas pessoas discutindo quanto à publicidade infantil. E os males, os eventuais males da publicidade infantil crescem muito liquidamente ser muito inferiores aos bens que o desenho animado, no caso, que no caso os desenhos animados até podem ter para as crianças. Então, assim, esse caso é um caso que eu considero um tanto emblemático quanto a questão da formação de crenças das elites. Ele é um caso que mostra como a elite brasileira, como o alto estamento burocrático e a alta burguesia no Brasil tem crenças muito discrepantes em relação ao resto dos brasileiros. Tem crenças e prioridades muito discrepantes em relação à maioria dos brasileiros. Outros casos também mostram isso. A redução da maioridade penal, que os deputados sempre se opuseram, em grande parte. A absurda lei do álcool gel, que uma coisa absurda. Os grandes do Brasil têm crenças muito dissonantes e discrepantes em relação à população. Mesmo para os padrões da diferença de crenças entre as elites e as pessoas comuns em qualquer sociedade. Porque como é que publicidade infantil, que é o que já é um tópico absurdo, essa questão de combate à publicidade infantil já é um tópico absurdo e como é que eu posso dizer? Absurdo e indefensável per se. Como isso ganha tração suficiente para passar leis em pouco tempo, acabando com consequências tão dramáticas? Esse caso é um caso de particular estudo. De particular estudo. É um caso que deve ser estudado, inclusive, melhor estudado. Agora, o Silvio Santos é a prova de que nem todas as pessoas dessa elite têm crenças tão dissonantes assim, ou tão discrepantes assim em relação ao Brasil, às pessoas normais. Ele é uma prova de que algumas pessoas podem fazer o bem em um meio onde o bem se tornou algo hostilizado, algo prejudicial ao indivíduo que o faz.
embora Silvio Santos fosse alguém com lealdades, interesses, opiniões sempre muito bem escondidas, em todas as vezes em que ele revelava um pouco o que havia dentro de si, que sempre ficava visível era o quê? Era uma ternura muito evidente, era um carinho muito evidente pelas pessoas e era um desejo de fazer o certo? Perdia, né? Muito tempo no Teleton, perdia muito tempo de anúncios, etc., no Teleton, sacrificava geralmente um fim de semana no Teleton, e assim, algumas pessoas, apesar das suas vicissitudes, ainda podem fazer bem. Valeu, Silvio. Rec in eternum dona eis, domine. Et lux perpetua lucia teis. Pois um forte abraço a todos e até logo. Valeu, Silvio. De onde você estiver, abraço.